aleluia, 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 aleluia. Semente é de Deus a palavra, o Cristo é o semeador. Todo aquele que o encontra, vida eterna encontrou. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vêm as espigas e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes. E quando é semeado, cresce e se torna maior que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Estimado Padre Luiz Fernando, Padre Otávio,
querida comunidade, meus irmãos e irmãs que nos acompanham através das mídias, esta celebração solene aqui na cidade de Palmital, na paróquia dedicada a Santo Antônio. É o santo casamenteiro, não é? Casamenteiro. Então, parabéns aos casais, parabéns aos namorados, parabéns àqueles que procuram diante de Deus encontrar um companheiro certo para viver uma vida de filho e filha de Deus. Hoje é um dia muito importante. Celebrar Santo Antônio é celebrar aquela pessoa que foi aqui na terra alguém especial. Santo Antônio tinha um desejo de servir. Ele era uma pequena semente, como nós ouvimos no Evangelho, que é plantada e depois cresce. E a semente que ele plantou realmente foi uma semente que vingou. A semente dele era o desejo dele ser um grande pregador. E ele foi então enviado como franciscano ao norte da África para essa missão. Ele queria ser pregador, queria fazer os seus sermões, queria converter os mouros e, se Deus o permitisse, ele morreria mártir. Nada disso aconteceu no início da sua vida. E então, voltando no navio, nas costas lá da Itália, na Sicília, ele então desembarca e começa a sua missão na Itália. E ele foi um grande pregador. Ele tinha uma boa instrução. Ele havia realmente se preparado muito bem. Tanto que na biblioteca que ele frequentava, e ele se preparou, ele tinha muito conhecimento de saúde, né? E aí da medicina, e isso ajudou muito na sua pregação, e as pessoas eram atraídas por aquilo que ele ensinava e explicava, para cuidar bem da saúde. Hoje a gente tem os protocolos, diante dessa situação que nós vivemos, e devemos seguir obedientes. Temos que ser obedientes aos protocolos que nos indicam, porque são pessoas que querem o nosso bem, querem a nossa vida, querem a nossa saúde, e enquanto outros estão desenvolvendo com os dons que Deus deu a medicina para poder obter a cura nesse momento terrível que nós estamos vivendo. A obediência é muito importante. Fazer o uso da máscara, do álcool, da não aglomeração. E outra coisa, quando chegar o momento, tomar a vacina que nos estão indicando tomar. Não rejeitar isso não. Não entre na onda de que não precisa, ou que faz mal, ou que tem medo, que já tanta gente tomou vacina, eu já tomei minhas 2 doses, que minha idade, não é? Foi oferecido, e o senhor também, não é? Então, aquelas pessoas que tomaram, continue zelando da sua vida, da sua saúde. E aqueles que têm que tomar, vai chegar o momento, tomemos e vamos confiar. Eu acredito que não tenha e não haja nenhuma outra razão para nos oferecer algo que possa ser mais prejudicial do que o vírus que está nos acometendo o mundo inteiro. Esse vírus, ele veio para tirar a vida. Ele não é brincadeira, não. E é toda a humanidade que está sendo testada nesse momento, se não tiver o cuidado, e sofrer as consequências. E a pior consequência é Deus dar para nós a vida e o vírus nos levar para o cemitério. A tristeza, não é? Tristeza. Quantas pessoas queridas nossas, quantos amigos, quantos irmãos nossos se foram. Vamos nos cuidar então, é o pedido. Pois bem, então Santo Antônio é este santo que viveu a obediência, viveu a humildade, viveu a palavra de Deus. E nós ouvimos a palavra de Deus. Nós ouvimos o profeta na primeira leitura, que
que dizia que sobre o monte ia ser colocado alguém importante. Quem é esse alguém importante que está nas alturas, para que nós enxerguemos e procuremos imitá-lo? Jesus Cristo, que nos salva, é o nosso Salvador. Jesus Cristo, nele que nós devemos colocar a nossa fé, a nossa esperança, a nossa caminhada, porque Jesus veio nos salvar, Jesus veio trazer a vida para nós, porque Ele morreu, mas ressuscitou, está vivo entre nós. E nós, nessa confiança em Jesus Cristo, desenvolvemos a nossa vida, a nossa caminhada, e vamos vencendo. Mesmo que a gente morra, mesmo que a gente chegue um dia que está diante do tribunal de Deus nas nossas vidas, nós não podemos perder a nossa confiança e a nossa esperança. Então esse Jesus que o profeta coloca ali, que vai ficar no alto e que todos possam ver, está aqui, ó, no crucifixo. Está aqui a imagem que a gente deve mirar, olhar, meditar, contemplar e procurar segui-lo com a fé, segui-lo com o nosso amor, segui-lo com a nossa vida, uma vida plena, uma vida abençoada. Então, quando fala da semente, é aquele bem que a gente realiza. Vocês viram que nós somos, no Brasil, a quinta maior produtor de alimentos do mundo. Veja, são quase 8 bilhões de pessoas no mundo, e o Brasil faz parte de uma nação, não é, que colabora para que o mundo seja alimentado. E quantas pessoas plantam e quantas sementes colhem para que todos nós sejamos alimentados? Vejam, se isso é possível também que a palavra de Deus, o bem que a gente realiza com o bem dos que plantam e colhem e depois distribuem esse alimento, é o bem que a gente possa realizar no nosso dia a dia, na nossa missão, realizando para com aqueles que necessitam do alimento, da roupa, da blusa, do frio, né, da solidariedade, de ouvir, de atender como estão atendendo com sacrifício nos hospitais, os enfermeiros, os atendentes, as famílias que cuidam, os médicos. Quanto sacrifício! Isso nós devemos reconhecer, nós não podemos desprezar e passar ao lado sem que a gente perceba que há muita caridade, há muito amor. É uma semente, cuidando de um, cuidando de outro. Pronto, de quantas pessoas são cuidadas, são zeladas, quanto amor. Mesmo aqueles que trabalham numa missão muito mais difícil, que é sepultar, que é preparar por aquele corpo ali. Essas pessoas também merecem as nossas orações. Todas as pessoas que estão tristes por perderem os seus entes queridos, são sementes que a gente vai plantando de amor, de caridade. Todas as coisas vão passar, menos a caridade. O bem que vocês realizarem, que nós realizarmos, no dia que estivermos diante do tribunal de Deus, Deus vai olhar para nós e falar: venha, meu filho, você tem aqui agora o prêmio da sua vida, da sua caridade, do seu amor, da sua solidariedade, do seu perdão que você deu. Vocês estão vendo que não adianta nada a maldade? O mal é o afastamento de Deus. Quanto mais distantes de Deus nós estivermos, mais o mal impera. E não é por nada que esse vírus veio para dar uma chacoalhada na nossa vida, hein? Será que não? Ou mudemos de vida, confiemos em Deus e sejamos mais próximos com os nossos irmãos, ou a gente sofre as consequências. Façamos então esse pedido a Santo Antônio, que nos dê a humildade, que converta o nosso coração daquelas coisas ruins que ainda às vezes a gente carrega,
para que nós sejamos purificados, limpos e consigamos viver uma vida de Deus, uma vida de amor. Nós temos uma mãe no céu que é a mãe de Jesus. Ela amou Jesus profundamente e ela nos ama. E se a gente ama a mãe de Jesus, que é Nossa Senhora, a gente ama Jesus. Se nós amarmos Santo Antônio, que nos inspira a viver o bem, ser humilde, ser caridoso, ele distribuía pão, ele fazia isso, ele é um gesto de caridade. Por isso que tem aí a bênção do pão, que a gente distribui, que não falte na mesa dos vossos filhos o pão de cada dia. Que a gente também seja solidário, que a gente seja caridoso com aquele que nesse momento está sofrendo. Quanta gente sofrendo, quanta gente sem alimento, quanta gente padecendo. Então é um momento que a gente vê que tem um santinho desse, que é Santo Antônio, que é um grande santo, que inspire a nós a vivermos essa vida, uma vida de irmandade, uma vida de fraternidade, uma vida de caridade. Conta que agora já é uma outra parte da vida do santo. Diz que o Santo Antônio, muitas pessoas pediam a ele, para arranjar um casamento. E aí uma moça queria tanto arranjar um casamento, mas não conseguia. Mas reza. Mas eu rezo e não consigo nada. Um dia ela se desgostou com aquela imagenzinha que ela tinha do Santo Antônio, assim, jogou na janela, jogou fora. Não sei se eu já contei essa história aqui. E aí bateu na cabeça de um rapaz. E aí então o rapaz, com a cabeça ferida, foi lá pedir socorro na casa. Era a moça que tinha jogado o santo na cabeça, dele, sem saber. Ele teve que fazer o cuidado com o rapaz, e aquilo foi crescendo, no caridade, no amor. Pronto, arranjou seu casamento, Que vocês não fiquem jogando o santo pela janela, não é? Mas a gente nesse dia, lembrando, essas coisas vão falando, vão colocando, que é interessante, não é? Mas procuremos viver bem entre cada um de nós, viver a nossa vida de família, a nossa vida de comunidade, a nossa vida de bons filhos de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.